O relógio conta regressiva. Às 3:17 do horário de Teherã, um sinal criptografado atravessou os canais seguros do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. As baterias de mísseis foram colocadas em modo T-. A Anistia Internacional já havia confirmado. Drones iranianos sobrevoaram territórios de países vizinhos, lançando ataques documentados com precisão cirúrgica. E agora os satélites de inteligência americanos registravam uma atividade incomum a 180 quilômetros ao sul de Teherã. A próxima coordenada no sistema de navegação apontava para Tel Aviv. Ninguém dormia naquela noite. Vamos começar pelo começo, porque esta história não nasceu de repente. Ela foi construída tijolo por tijolo, provocação por provocação, ao longo de meses de escalada que o mundo ocidental preferiu ignorar, até que ignorar deixou de ser uma opção. Em fevereiro deste ano, a Anistia Internacional publicou um relatório que deveria ter sacudido os governos de todas as capitais do mundo. O documento trazia evidências detalhadas de que o Irã havia utilizado drones do modelo Shahed-136 em ataques contra territórios de estados vizinhos. Não eram rumores. Não eram alegações sem fundamento. Eram fotografias, coordenadas GPS, fragmentos metálicos coletados em campo, testemunhos de sobreviventes. O Shahed-136, apelidado pelos militares ocidentais de Moped Drone, por causa do som característico de seu motor, tem alcance operacional de 2.500 quilômetros, carrega uma ogiva de 50 kg e custa menos de $20.000 por unidade. Barato o suficiente para ser usado em enxames. Preciso o suficiente para matar. Esses drones já haviam aparecido na Ucrânia, fornecidos pelo Irã à Rússia. Mas o que o relatório da Anistia Internacional documentou foi diferente. Ataques diretos, coordenados, em países que fazem fronteira com o Irã. A mensagem implícita era clara. Teherã estava testando capacidades. Estava calibrando. Estava se preparando para algo maior. E Israel estava ouvindo. A inteligência israelense, o Mossad e a unidade 8200 da inteligência de sinais havia interceptado comunicações internas da Guarda Revolucionária Islâmica, o CGRI, nos meses anteriores. O que eles encontraram nos arquivos decriptografados era perturbador. Exercícios de simulação de lançamento de mísseis com coordenadas que se aproximavam perigosamente do território israelense. Não eram coordenadas genéricas, eram específicas. Haifa, o porto de Ashdod, a base aérea de Nevatim, no deserto do Negev. O CGRI havia realizado pelo menos 3 séries de exercícios com os mísseis balísticos Fateh-110 e Zulfagar, entre agosto e novembro. O Fateh-110 tem alcance de 300 quilômetros e precisão de menos de 100 metros do alvo. O Zulfagar vai mais longe, 700 quilômetros, e carrega uma ogiva de 450 quilogramas. Suficiente para destruir um edifício inteiro. Suficiente para matar centenas de pessoas em segundos. Quando esses dados chegaram ao Gabinete de Segurança de Israel, a decisão foi tomada sem hesitação. Todos os sistemas de defesa aérea seriam colocados em modo de combate total. O Iron Dome, capaz de interceptar foguetes de curto alcance em 3 a 4 segundos após a detecção, foi ativado em 10 baterias ao longo da costa mediterrânea e na fronteira norte. O David Sling, projetado para mísseis de médio alcance entre 40 e 300 quilômetros, foi posicionado em arcos de cobertura ao redor de Tel Aviv e Haifa. E o Arrow 3, o sistema de interceptação exoatmosférica capaz de destruir mísseis balísticos a altitudes acima de 100 quilômetros, fora da atmosfera terrestre, foi colocado em prontidão máxima. 3 camadas, 3 redes de morte no céu israelense. Mas aqui está a pergunta que os analistas militares estavam fazendo em voz baixa, nos corredores dos Ministérios da Defesa de Washington
Londres e Tel Aviv. Essas 3 camadas aguentariam um ataque simultâneo de 300 ou mais mísseis? Porque é exatamente isso que o Irã estava praticando. O que você acha? Consegue imaginar estar do lado de dentro desse bunker, olhando para os radares, sabendo que o inimigo está a 1.500 quilômetros de distância e que você tem menos de 12 minutos para reagir se os mísseis forem lançados? Era 00:42 quando os primeiros alertas soaram na base aérea de Nevatim. Os radares de alerta precoce do sistema AN/TPY-2, o mesmo radar usado pelo sistema THAAD americano, captaram assinaturas térmicas saindo do território iraniano. Não eram one ou two objetos, eram dezenas. O sistema classificou automaticamente 47 drones Shahed 136, em formação de enxame, voando a 185 km/h, altitude de 1.000 meters, trajetória calculada sobre o espaço aéreo iraquiano e sírio. Em 18 seconds, a sala de operações de defesa aérea estava em pleno funcionamento. Os pilotos dos F-35I Adir, a versão israelense do F-35, modificada com sistemas de aviônica específicos do país, foram acordados às pressas. Em menos de 4 minutos, 6 aeronaves estavam na pista. O F-35I pode atingir velocidade de Mach 1.6 e opera a altitudes de até 15,000 metros. Seus sistemas de radar, AESA, conseguem rastrear 64 alvos simultaneamente a distâncias de até 150 quilômetros. Junto com os F-35I, decolaram 4 F-15I RAM, os caças de superioridade aérea mais pesados do arsenal israelense, cada um carregando 8 mísseis air-a-air e equipados com sistemas de guerra eletrônica Rafael Littonin. O céu sobre o Mediterrâneo Oriental estava prestes a se tornar um campo de batalha. Dentro da sala de operações, os operadores de radar acompanhavam os pontos luminosos avançando na tela. Cada ponto era um drone. Cada drone era uma ogiva de 50 kg viajando em direção ao território israelense. A voz do controlador era calma, treinada para ser calma, mas as mãos sobre o teclado se moviam com urgência. Alvo confirmado. Designação Alpha 1 até Alpha 47. Autorização de engajamento concedida. O Iron Dome abriu fogo primeiro. Cada míssil Interceptor Tamir custa aproximadamente $40,000. Cada disparo é uma decisão econômica além de militar. Em 11 minutos, 31 drones foram destruídos sobre o mar. Bolas de fogo laranja e branca iluminaram o horizonte como um temporal artificial. Os F-35I chegaram ao setor de engajamento e começaram a trabalhar nos 16 drones restantes, com mísseis Python 5 de curto alcance. O Python 5 tem velocidade de Mach 4 e pode engajar alvos em qualquer ângulo, incluindo atrás do avião que o lançou. Os pilotos trabalhavam em pares, cada par responsável por um setor do espaço aéreo. 12 drones foram destruídos pelos caças. 4 continuaram avançando. Esses 4 foram interceptados pelo David Sling, a 78 quilômetros da costa israelense. Nenhum drone chegou ao território. Mas o que todos sabiam, o que ninguém estava dizendo em voz alta, é que aquilo havia sido apenas o primeiro ato. Enquanto o céu ardia sobre o Mediterrâneo, a 3,000 quilômetros dali, o Estreito de Hormuz estava ficando mais estreito. Lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica, os mesmos barcos que já haviam assediado navios comerciais em operações documentadas desde 2019, estavam realizando manobras agressivas no canal de navegação. 12 embarcações em formação, cada uma armada com mísseis anti-embarcação C-704, de alcance de 35 quilômetros e torpedos leves. Eles cortavam a proa de petroleiros, forçando reduções de velocidade, testando os limites do que a comunidade internacional toleraria.
No Mediterrâneo Oriental, o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado da Marinha Americana, com deslocamento de 100,000 tons and capacity for 90 aircraft, recebeu ordens de alterar curso. A Força-Tarefa 60 mudou de posição, aproximando-se da costa libanesa. 2 destroyers da classe Arleigh Burke, o USS Laboon e o USS Mason, foram reposicionados a 120 milhas náuticas da costa israelense, seus sistemas Aegis em modo de busca ativa. A corveta israelense INS Magen, da classe Sa'ar 6, equipada com mísseis anti-embarcação Gabriel 5 e sistemas de defesa de ponto C-Dome, detectou uma assinatura acústica anômala a 340 milhas náuticas a sudeste de sua posição. A análise da assinatura sugeria uma embarcação submarina de propulsão diesel-elétrica, o tipo operado pela Marinha iraniana. O comandante da corveta reportou imediatamente ao Estado-Maior Naval. A resposta foi de 4 palavras: mantenha contato visual. Não destrua, não recue, mantenha contato visual. Porque atacar um submarino iraniano sem provocação direta seria o gatilho que todos queriam evitar e que Teherã talvez estivesse esperando. Nas montanhas Zagros, a leste do Irã, as noites são frias e silenciosas. Mas naquela noite, as estradas de montanha estavam movimentadas. Comboios de caminhões militares transportavam lançadores móveis de mísseis Fateh 110 e Zulfagar para novas posições. A mobilidade era a chave. Um lançador parado é um alvo. Um lançador em movimento é uma ameaça fantasma. Os comandantes do CGRI conheciam bem os satélites de reconhecimento americanos e israelenses. Sabiam as janelas de passagem orbital. Moviam os equipamentos entre as janelas, usando a cobertura das nuvens e o terreno acidentado das montanhas para dificultar a detecção. Mas a unidade 8200 israelense estava prestando atenção nos padrões de rádio, e os padrões diziam que algo grande estava sendo preparado. No bunker do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, enterrado a dezenas de metros abaixo de Tel Aviv, com paredes de concreto armado de 3 metros de espessura, o chefe do Estado-Maior reuniu seus generais. Os mapas projetados nas paredes mostravam as posições conhecidas dos lançadores iranianos, as rotas de voo calculadas, os tempos de impacto estimados. Se eles lançarem 300 mísseis simultaneamente, disse um dos analistas, nossa taxa de interceptação cai para 78%. 78%. Isso significa que 66 mísseis balísticos chegariam ao solo israelense. Silêncio na sala. Você está sentado naquela sala. Você é o general responsável pela defesa do seu país. Você tem evidências de que o ataque pode vir em 72 horas. Você ataca primeiro e assume o risco de iniciar uma guerra regional. Ou espera e assume o risco de 66 mísseis caindo em cidades civis? Não existe resposta fácil. E é exatamente isso que torna esta situação tão aterrorizante. Em Tel Aviv, as sirenes soaram às 2:08. O som de uma sirene de ataque aéreo é diferente de qualquer outro som que você já ouviu. Não é como um alarme de incêndio. É mais grave, mais longo, mais insistente, como se o próprio ar estivesse gritando. Em apartamentos de toda a cidade, famílias acordaram no escuro, pegaram as crianças, desceram escadas às pressas para os abrigos subterrâneos que existem em cada prédio residencial israelense por exigência legal. Uma mãe com 3 filhos pequenos, a mais nova com apenas 7 meses, desceu furlances de escada, carregando a bebê no colo e puxando os outros 2 pela mão. Ela havia feito aquilo antes, em 2014, em 2021. Mas desta vez, parecia diferente. Desta vez o vizinho, um ex-militar, havia descido com o rosto branco como papel. O abrigo estava cheio. Pessoas em pijamas, olhos arregalados,
alguns com celulares nas mãos, tentando encontrar sinal para acessar notícias. As crianças choravam. Os adultos tentavam parecer calmos. Em Teherã, a atmosfera era diferente, mas igualmente tensa. Filas se formavam nos postos de gasolina desde o amanhecer. O aeroporto Imam Khomeini havia suspendido todos os voos civis sem aviso prévio. A televisão estatal transmitia marchas militares intercaladas com discursos de autoridades religiosas. As palavras usadas eram as mesmas de sempre: resistência, martírio, vitória. Mas havia algo diferente nos rostos das pessoas nas ruas. Uma inquietação que as palavras não conseguiam esconder. Uma mulher em Teherã, professora de escola primária, ligou para sua irmã em Isfahan. "Você está bem?" A irmã respondeu: "Estou comprando arroz e água. Você deveria fazer o mesmo." 2 famílias, 2 países, 2 medos. E no meio, políticos e generais movendo peças num tabuleiro que nenhum deles controla completamente. Em Washington, o telefone no Salão Oval tocou às 22:47, do horário da Costa Leste. O Conselho de Segurança Nacional foi convocado para uma reunião de emergência. Em menos de 40 minutos, os principais assessores de segurança estavam na sala de situação da Casa Branca, com mapas do Oriente Médio projetados nas telas e linhas seguras abertas para Tel Aviv, Riad e Ankara. A decisão foi rápida. 2 destroyers adicionais da classe Ali Burke receberiam ordens de deslocamento imediato para o Mediterrâneo Oriental. A 6ª Frota Americana reforçaria sua presença na região, e um aviso direto seria transmitido a Teherã através do canal diplomático suíço, o único canal de comunicação direta que ainda existia entre Washington e Teherã. O aviso era simples. Qualquer ataque que resultasse em baixas civis israelenses seria considerado um ato que exigiria resposta americana. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin emitiu uma declaração pedindo contenção de todas as partes e resolução diplomática do conflito. Era a linguagem padrão, a mesma usada em todas as crises anteriores. Mas a inteligência ocidental havia documentado que nos últimos 6 meses, componentes de sistemas de guerra eletrónica de fabricação russa haviam chegado ao Irã, incluindo sistemas de jamming projetados para interferir com os radares de defesa aérea israelenses. Pedir contenção com uma mão, fornecer capacidade de ataque com a outra. Pequim evacuou seus diplomatas não essenciais de Teherã em voos fretados. Uma medida discreta, quase silenciosa. Mas os analistas sabiam ler os sinais. Quando a China começa a mover seus diplomatas, é porque os modelos de risco internos estão sinalizando probabilidade de conflito acima de 60%. Na sede das Nações Unidas em Nova York, o Conselho de Segurança foi convocado para uma sessão de emergência. O representante americano apresentou as evidências dos ataques de drones documentados pela Anistia Internacional, as imagens de satélite dos exercícios de mísseis iranianos, as interceptações de comunicações do CGRI. O representante russo vetou a resolução de condenação. O representante chinês se absteve. A sessão terminou sem nenhuma decisão vinculante. O mundo estava assistindo, e o mundo estava paralisado. Quem realmente tem responsabilidade nessa escalada? É fácil apontar para Teherã, e as evidências documentadas pela Anistia Internacional são claras sobre os ataques de drones. Mas há quem argumente que décadas de sanções ocidentais, a destruição do acordo nuclear de 2015 e o fornecimento contínuo de armamentos israelenses por parte de Washington criaram as condições para que o Irã chegasse até aqui. Não existe consenso. E talvez seja exatamente essa falta de consenso que torna a situação tão difícil de resolver. No norte de Israel, a fronteira com o Líbano estava tremendo. O Hezbollah, o grupo armado apoiado e financiado pelo Irã, com um arsenal estimado em milhas F-5 foguetes e mísseis, havia colocado suas baterias de mísseis Falak 2 e Raad
em posição de lançamento. Os Falak-2 têm alcance de 10 km e ogivas de 170 kg. Os Raad, mísseis de maior alcance, fornecidos diretamente pelo Irã, chegam a 100 km, colocando Tel Aviv dentro de seu alcance a partir do sul do Líbano. Tanques Merkava Mark IV israelenses haviam se deslocado para posições avançadas ao longo da fronteira norte. O Merkava é o tanque mais protegido do mundo em seu peso, com blindagem ativa Trophy, capaz de interceptar RPGs e mísseis anticarro em voo. Mas tanques não interceptam foguetes. E 150 mil foguetes são muitos foguetes. Brigadas de infantaria da Divisão 36 do exército israelense estavam em posição de prontidão. Os soldados haviam recebido kits de combate completos e ordens de não se afastar das posições. Nenhuma folga, nenhuma permissão. Todo mundo no posto. Do outro lado da fronteira, nos subúrbios do sul de Beirute e nas aldeias do Vale do Bekaa, os comandantes do Hezbollah recebiam atualizações em tempo real de seus contatos em Teherã. A ordem ainda não havia chegado, mas a ordem poderia chegar a qualquer momento. Um ataque coordenado, drones e mísseis balísticos do Irã, foguetes do Hezbollah no norte, criaria o que os estrategistas militares chamam de saturação de defesa. Muitos alvos simultâneos, vindos de direções diferentes, em altitudes diferentes, com velocidades diferentes. O objetivo não seria necessariamente destruir o Iron Dome, seria sobrecarregá-lo, forçar erros, criar buracos na cobertura. E através desses buracos, as ogivas passariam. Eram 4:33 when the satellite KH-13 da Agência Nacional de Reconhecimento Americana passou sobre a instalação nuclear de Fordow, enterrada a 80 metros abaixo de uma montanha a 32 quilômetros ao norte de Qom. O analista de imagens que processou as fotos ficou parado por 11 segundos antes de levantar o telefone. O que as imagens mostravam era um aumento significativo no tráfego de veículos na entrada principal de Fordow. Caminhões pesados, equipamentos de grande porte sendo movimentados para dentro da instalação. E, mais preocupante, a assinatura de emissão de nêutrons, captada pelos sensores do satélite, havia aumentado em 340% em relação à leitura de 48 horas antes. Fordow é uma instalação de enriquecimento de urânio, centrífugas em cascata, capacidade de enriquecimento que, segundo estimativas da AIEA, poderia produzir material físsil suficiente para uma arma nuclear em questão de semanas, se a decisão política fosse tomada. A decisão política. Essa era a frase que ninguém queria pronunciar. A inteligência chegou ao gabinete do primeiro-ministro israelense às 5:19. Uma reunião fechada foi convocada imediatamente. O primeiro-ministro, o chefe do Estado-Maior, o diretor do Mossad, o ministro da Defesa e o conselheiro de Segurança Nacional. Nenhum assessor, nenhum funcionário de nível médio. Apenas as 5 pessoas que precisavam tomar a decisão mais importante da história recente de Israel. Os dados eram apresentados com precisão clínica. A atividade em Fordow, os exercícios de mísseis nas montanhas Zagros, os drones Shahed sobre o Mediterrâneo, a ativação do Hezbollah no norte, o submarino iranino rastreado pela corveta israelense no Mediterrâneo Oriental. E então, a estimativa de tempo. Com base nos padrões de atividade observados, o lançamento poderia ocorrer dentro de 72 horas. 72 horas, 3 dias. O chefe do Estado-Maior colocou na mesa 3 opções. A primeira, ataque preventivo cirúrgico contra as instalações de lançamento de mísseis nas montanhas Zagros e contra Fordow, usando os F-35I com bombas penetrantes GBU-28, capazes de perfurar 6 metros de concreto armado. Custo: início de guerra regional. Benefício: eliminação da ameaça imediata. A segunda, ativação total de defesas e espera. Deixar o Irã lançar o primeiro ataque
e responder com força esmagadora. Custo: baixas civis israelenses nas horas entre o lançamento e a interceptação. Benefício: legitimidade internacional para a resposta. A terceira: negociação de emergência através de canais americanos. Tentar comprar tempo, desescalar, voltar à mesa de negociações. Custo: aparência de fraqueza. Benefício: possibilidade de evitar a guerra. O primeiro-ministro ouviu os 3 generais em silêncio. Olhou para o mapa, olhou para o relógio na parede e não disse nada. Às 6h02 da manhã, o sol começava a nascer sobre o Mediterrâneo. Em Tel Aviv, as famílias saíam dos abrigos, olhando o céu com aquela mistura de alívio e apreensão que só quem já viveu sob ameaça de ataque conhece. As crianças iam para a escola, porque a vida não para, mesmo quando o mundo parece estar prestes a explodir. Os cafés abriam, os ônibus circulavam, mas os sistemas de defesa continuavam ativos. Os radares continuavam girando, os operadores continuavam monitorando suas telas. Em Teherã, o Guia Supremo havia convocado uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional. O que foi dito naquela sala, ninguém sabia ao certo. Mas, às 7h45, um comunicado oficial foi emitido pela agência estatal IRNA. O Irã exercia seu direito soberano de defesa nacional e não recuaria diante de ameaças sionistas e imperialistas. Não era uma declaração de guerra, mas também não era um recuo. Era o tipo de linguagem que os diplomatas chamam de espaço de ambiguidade. O espaço onde os conflitos vivem antes de explodir. O espaço onde ainda existe, teoricamente, a possibilidade de recuar. Mas a atividade em Fordow continuava. Os lançadores nas montanhas Zagros continuavam se movendo. O Hezbollah continuava em posição. E em algum lugar, em uma sala fechada em Tel Aviv, pessoas olhavam para um mapa e para um relógio. 72 horas. O relógio estava contando. E ninguém, nem em Washington, nem em Moscou, nem em Pequim, nem em Bruxelas, sabia o que aconteceria quando chegasse a zero.